Solon interceptou a ponta da alabarda com sua espada comprida e a desviou para o lado, em seguida se aproximou e chutou um dos homens de Logan na barriga. Alguns anos antes, aquele golpe teria chegado ao capacete. Deveria agradecer pelo simples fato de conseguir derrotar os guardas dos Jiri. Era nisso que dava ter um profeta e um mestre de armas brancas de segunda categoria como melhores amigos. Feir teria muito a dizer sobre como engordei. Como fiquei gordo e lento. Milord, disse Wendelnorf, aproximando-se dos homens que lutavam. Logan se afastou de uma luta que estava perdendo e Solon foi atrás. O intendente encarou Solon com um olhar inexpressivo, mas não reclamou da presença dele. Milord, sua mãe acabou de chegar. Onde ela estava, Wendel, mestre Norf? Indagou Logan. Ele se saía bem com os guardas, mas agir como superior de um homem decerto encarregado de lhe dar palmadas poucas semanas antes estava além das suas capacidades. Ainda assim, Solon não se permitiu sorrir. Lady Jiri que minasse a autoridade do filho. Ele não iria se meter naquilo. Ela falou com a rainha. Por quê? Fez um pedido de tutela. O quê? Exclamou Solon. Ela pediu a coroa para ser nomeada duquesa até o duque voltar, ou até Milord atingir a maioridade, que é de 21 anos neste país, mestre Tofuzin. Mas meu pai me nomeou. Temos cartas que provam isso, protestou Logan. O rei não pode interferir com as nomeações de uma casa nobre, a menos que ela seja culpada de traição. Nervoso, Wendel empurrou os óculos mais para cima do nariz. Isso não é de todo verdade, milord. Solon virou-se para os guardas que paravam de combater e chegavam mais perto. Voltem a treinar, seus cães. Os homens obedeceram com um pulo. O rei pode nomear um tutor para um nobre menor de idade se o antigo chefe dessa casa não tiver tomado as providências necessárias, falou Wendel. A questão pode ser resumida assim: seu pai deixou 2 cópias da carta que o nomeia chefe da casa na sua ausência. Entregou uma para sua mãe e a outra para mim. Assim que fiquei sabendo para onde Lady Katrina estava indo, fui verificar minha cópia, que estava trancada em um cofre. Ela sumiu. Perdoe-me, Lord Jiri. O intendente enrubesceu. Juro que não tive participação nenhuma nisso. Pensei que só eu tivesse a chave. O que a rainha falou? Solon quis saber. Wendel pestanejou. Como Solon imaginava, ele sabia, mas não queria revelar a verdadeira extensão de sua rede de olhos e ouvidos. Após alguns instantes, o intendente enfim respondeu. A questão poderia ter sido conduzida com relativa facilidade, mas o rei não deixa a rainha tomar decisão alguma sem a sua participação. Ele a interrompeu no meio da conversa. Disse que iria avaliar a questão. Sinto muito. Não sei o que isso significa. Infelizmente, acho que sei, disse Solon. O quê? Perguntou Logan. Quem é o procurador da sua família? Eu perguntei primeiro. Garoto. Conde Rimbaud Drake, respondeu Logan, meio emburrado. Isso significa que precisamos falar com o Conde Drake. Agora. Preciso mesmo usar sapatos? Indagou Azod. Não gostava de andar calçado. Não dava para sentir o chão e saber se estava escorregadio. Além disso, sapatos apertavam. Não. Tudo bem encontrarmos o Conde Drake com você de túnica de nobre descalço, respondeu Durso. Sério? Não. Apesar de muitas vezes ter invejado os filhos de comerciantes e senhores nos mercados, Azor nunca havia parado para pensar em como suas roupas eram desconfortáveis.
Durso era o seu mestre agora e ele já estava impaciente com o tempo que o aprendiz levava para se arrumar, de modo que o garoto não disse nada. Ainda tinha medo de o derramador mandá-lo embora. Atravessaram a ponte Vanden até o lado leste da cidade. Para Azod, aquilo foi uma revelação. Ele nunca sequer tentará cruzá-lo e não acreditava nas crianças das guildas que diziam ter passado pelos guardas. No lado leste do rio não havia ruínas nem prédios vazios. Não havia pedintes nas ruas. O cheiro era diferente, exótico, desconhecido. Azor não conseguia nem sentir o fedor do estrume de gado dos currais. Até as sarjetas eram diferentes, só havia uma a cada 3 ruas, e nenhuma nas vias principais. As pessoas não jogavam a água suja e o esgoto pelas janelas nem deixavam que se acumulassem até escorrer aos poucos. Ali, todos transportavam seus dejetos até a rua da sarjeta e os descartavam para que escorressem em canais pelas ruas calçadas de pedra, de modo que era possível caminhar por elas. O mais alarmante de tudo, porém, era que as pessoas tinham um cheiro errado. Homens não ressentiam a suor nem a labuta. Quando uma mulher passava, exalava apenas um leve perfume, e não um aroma exagerado por baixo do qual se podia sentir os ranços de suor e de sexo. Quando Azod perguntou a Blink sobre isso, o derramador respondeu apenas: "Você vai mesmo dar um trabalho danado, não é?" Passaram por um prédio largo do qual emanava um vapor. As pessoas saíam de lá reluzentes e vestidas com perfeição. Azod não perguntou nada. "É uma casa de banhos", explicou Blink. "Mais uma importação seurana. A única diferença é que aqui homens e mulheres tomam banho separadamente, a não ser na de Mamacá, é claro." A dona do rapariga embriagada cumprimentou Blink chamando-o de Mestre Tuli. Ele respondeu com sotaque e uma atitude cansada e mandou trazer em sua carruagem. Quando já estavam a caminho, Azod perguntou: "Para onde estamos indo?" "Quem é o Conde Drake?" "Um velho amigo, um nobre que precisa trabalhar para viver. Ele é procurador." Quando Azod fez cara de quem não entendia, Mestre Blind explicou: "Um procurador é alguém que faz coisas piores dentro da lei do que a maioria dos malfeitores faz fora da lei. Mas ele é um homem bom. Vai me ajudar a tornar você útil." "Mestre, menina boneca está bem?" "Ela não é mais problema seu. Você não deve mais perguntar sobre ela." 1 minuto transcorreu enquanto as ruas passavam. Por fim, Durso respondeu: "Ela não está bem, mas vai viver." E não disse mais nada até os dois serem conduzidos para dentro da minúscula propriedade do conde. Drake era um homem de aspecto bondoso e devia ter uns 40 anos. Usava um pincenê enfiado no bolso do colete, e veio mancando fechar a porta atrás deles, indo se sentar depois atrás de uma escrivaninha ocupada por altas pilhas de papéis. "Nunca pensei que você fosse aceitar um aprendiz, Durso. Na verdade, acho que me lembro de você ter jurado que nunca aceitaria, e de maneira bem enfática." "E continuo acreditando em cada palavra que falei", retrucou Durso, mal-humorado. "Ah! Ou você está sendo incrivelmente sutil ou não está dizendo coisa com coisa", disse o conde com um sorriso e Azod percebeu que era genuíno, sem maldade nem cálculo. Mesmo sem querer, Durso também sorriu. "Eles estão sentindo sua falta", rimbou. "É mesmo? Bem, já faz algum tempo que ninguém atira em mim." Durso riu e Azod quase caiu da cadeira. Não pensava que o derramador fosse capaz de rir. "Preciso da sua ajuda", afirmou Blink. "Tudo que eu tenho é seu, Durso. Quero recriar este garoto." "O que tem em mente?" perguntou o conde, olhando para Azod com um ar intrigado. "Um nobre relativamente pobre. Do tipo que é convidado para eventos sociais, mas não chama atenção." Fez o conde.
O terceiro filho de um barão, nesse caso. Alto escalão de nobreza, mas sem importância nenhuma. Não, espere. Um barão oriental. Meus primos em terceiro grau moram há 2 dias a cavalo depois de Avermere, e a maioria das terras deles foi confiscada pelo Leichnaught. Então, se você quiser uma identidade acima de qualquer suspeita, nós poderíamos fazer dele um Sterne. Vai servir. E o primeiro nome? Perguntou Drake ao menino. Azor. Não seu nome de verdade, filho, disse o conde. Seu novo nome. Quilar, respondeu Durso. O conde pegou um papel em branco e pousou o pincenê no nariz. Como se escreve? K-I-L-I-R. Durso soletrou o nome. O conde sorriu. Antiga piada jaerana. Você me conhece, respondeu Blin. Não, Durso. Acho que ninguém conhece você. Mesmo assim, é meio agourento, não acha? Combina bem com a nossa vida. Pelo que devia ser a 100ª vez, Azor sentiu que não era apenas uma criança, mas um forasteiro. Por toda parte parecia haver segredos que ele não podia conhecer, mistérios que não podia compreender. Agora não eram só conversas em voz baixa com Mamacá sobre algo chamado Kakari, questões políticas ligadas ao Sakage, intrigas da corte, magia ou criaturas do gelo que, apesar de imaginárias, Durso insistia que existiam, ou ainda referências a deuses e anjos que Blink não lhe esclarecia. Agora era o seu próprio nome. Azor estava prestes a pedir uma explicação, mas os dois homens já estavam passando para outros assuntos. Para quando você precisa disso? O disfarce precisa ser consistente? Perguntou o conde. Precisa. E o quanto antes, melhor. Foi o que pensei. Vou criar um disfarce bom o bastante para que, a menos que os verdadeiros Sterne apareçam por aqui, ninguém fique sabendo. É claro que você vai continuar com um problema razoavelmente importante. Vai ter que ensinar o menino a ser nobre. Ah, eu não vou. É claro que, o conde se interrompeu e estalou a língua. Entendi. Ele ajeitou o pincenê e olhou para Azor. Quando ele virá? Daqui a alguns meses, se durar até lá. Preciso ensinar algumas coisas primeiro. Durso olhou pela janela. Quem é aquele? Ah, disse Drake. Aquele é o jovem Lord Loganjiri. Um rapaz que um dia dará um ótimo duque. Ele não, o 7. Não sei. Nunca vi mais gordo. Parece um conselheiro. Durso praguejou. Segurou Azor pela mão e praticamente o arrastou pela porta. Está pronto para obedecer? Perguntou. Azor aqueceu depressa. Está vendo aquele menino? Você chama aquilo de menino? Retrucou o aprendiz. O rapaz a quem o conde havia se referido como Loganjiri usava uma capa verde debruada de preto, botas de couro preto enceradas e lustrosas, uma túnica de algodão e uma espada. Estava a 20 passos da porta. Tinha um rosto jovem, mas seu físico fazia parecer anos mais velho. Era um rapaz imenso, já mais alto do que Azor, de certo jamais viria a ser mais largo do que qualquer um que ele conhecesse, e não parecia gordo. Enquanto Azor se sentia canhestro e desajeitado com as roupas que estava usando, Logan parecia à vontade, confiante, belo e nobre. O simples fato de olhar para ele fez o menino se sentir um maltrapilho. Puxe uma briga com ele. Distraia o 7 até eu conseguir sair. Logan. Chamou uma moça do andar superior. Sera. Respondeu o rapaz, olhando para cima. Azor olhou para Mestre Blink, mas ele tinha sumido.
Não houve tempo para dizer nada. Pouco importava se ele entendia ou não. Havia mistérios que ainda não tinha autorização para compreender. Podia apenas agir ou esperar, obedecer ou desobedecer. O porteiro abriu a porta e Azor deu um passo para trás da quina e se escondeu. Quando Logan entrou e ergueu os olhos para a escada, com um sorriso a lhe curvar os lábios, o menino tornou a dobrar a quina. Os dois se esbarraram e ele caiu de costas no chão. Logan quase tropeçou em Azor, que rolou para o lado e acabou levando um pisão na barriga. Uf! Logan se segurou em um corrimão. Eu sinto muito. Seu gorila gordo. Azor se levantou cambaleante, segurando a barriga. Seu merdinha de sarjeta desajeitado. Interrompeu-se ao perceber que os xingamentos que conhecia revelariam sua origem nas tocas. Eu não, começou Logan. O que está acontecendo? Perguntou a menina do alto da escada. Lord Gir olhou para cima e uma expressão de culpa atravessou seu semblante. Azor lhe deu um soco no nariz. A cabeça do rapaz foi projetada para trás. Logan! Gritou o Sete. Mas a expressão branda do rapaz havia desaparecido. Seu rosto agora era uma máscara, concentrada, porém sem fúria. Ele segurou a capa de Azor e o ergueu do chão. O menino entrou em pânico, começou a desferir socos a esmo, aos gritos, mas mal conseguiu roçar as bochechas e o queixo do rapaz. Logan! Pare com isso! Gritou Logan na cara de Azor. Pare com isso! Azor estava enlouquecido e a intensidade de Logan se transformou em fúria. Ele ergueu Azor do chão com uma mão e enterrou a outra fechada na barriga do garoto, uma vez, depois outra. O ar foi expulso dos seus pulmões. Então um punho do tamanho de um martelo amassou seu nariz, cegando-o com lágrimas e dor. Em meio a gritos distantes e por um breve instante, sentiu que voava. Até sua cabeça bater na madeira e o mundo explodir em um clarão.